boa noite, sejam muito bem-vindos à casa de Deus. Este é o melhor lugar do mundo. A você que nos assiste, a você que está em casa, que nos acompanha, uma boa noite, que Deus abençoe a você, a sua família, o seu trabalho, enfim, todos os seus afazeres. Queremos colocar nas mãos de Deus, dando a palavra de Deus, e é muito bom mesmo. Queridos, mais que nunca, nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo já há alguns anos, e se abre o noticiário quando você pensa que a pandemia está acabando, de repente está mais casos e aumentando. E aonde isso vai parar? Vai parar ou não vai parar? Queridos, se você abrir a sua Bíblia em São Mateus 24, capítulo 3, São Mateus 24, capítulo 3, os discípulos também fizeram uma pergunta a Jesus. São Mateus 24, capítulo 3, ele diz o seguinte: que sinal haverá da sua vinda? Que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Sabe, que sinal haverá da tua vinda? Os discípulos já estavam preocupados naquela época com a volta de Jesus. Quando ele viria novamente? Quando ele voltaria? Eles sabiam que ele ia para o céu, mas que depois ele voltaria. E eles já estavam preocupados. E eles perguntam ali em São Mateus 24, 3, que sinal haverá da tua vinda? Que sinal? E Jesus então começa a enumerar ali. Se você abrir a sua Bíblia em São Mateus 24, versículo 3, você vai encontrar essa pergunta. E depois, até o capítulo 14, até o verso 14, desculpa, você vai encontrar ali vários sinais. Vários sinais que Jesus vai mencionando que aconteceriam. E peste, fome, tudo que estamos aqui, Jesus já disse que aconteceria. Então, queridos, nós estamos vivendo o tempo do fim. Jesus está às portas. Então, por isso que não sabemos daqui para frente o que sucederá, o que vai acontecer. Uma coisa eu sei, eu creio na volta de Jesus, eu tenho essa confiança, eu tenho essa esperança em meu coração, e por isso, independente do que aconteça, independente do que aconteça conosco, mas eu tenho a esperança da volta de Cristo, que dia virá, melhores virão, mas depois da vinda de Cristo, porque durante esse tempo que resta aqui, acho que nós não podemos esperar boas coisas. São coisas que vão acontecer, mas com os filhos de Deus também, nós estamos nesse mundo, e pode ser que depende, diante das circunstâncias, das coisas que virão pela frente, pode ser que Deus, Ele nos poupe, tirando alguns agora, que talvez não suportariam as provas finais. Então, por isso, nós temos que respeitar a vontade de Deus, e saber que a decisão dele é a melhor. Independente, se eu goste ou não, se eu acho que é certo ou não. Mas, não discuto com Deus. Mas eu queria dizer o seguinte: dois fatos significantes. Jesus deseja que estejamos atentos aos sinais das suas vindas. Então estejamos atentos. Essa pandemia é um sinal da volta de Cristo. Devemos estar atentos. Então, dois fatos são significativos aqui. Jesus espera que tenhamos discernimento quanto aos sinais da sua vinda. Olha o que diz em Mateus 24, 25. Mateus 24, 25. Nos diz o seguinte: eu quero ler aqui para vocês, lógico que eu não vou ler todos os capítulos, mas
Eu quero ler aqui o capítulo, deixa eu encontrar aqui a passagem, se minha mente não me trair aqui. Capítulo do Mateus 24, eu quero ler o verso 29, 30 e 31. Aqui fala o seguinte: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Queridos, esses sinais aqui já aconteceram, já se cumpriram, certo? Então, a volta de Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. E no verso 30 diz assim: depois disso, depois desses dias, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande cangor de trombetas, os quais renderão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Que coisa maravilhosa, né? Jesus virá com milhares e milhares de anjos, com grande cangor de trombetas, e ele então enviará os seus anjos, que reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, dos quatro cantos da terra. Jesus virá então para nos buscar e levar para o céu. Nós podemos numerar 10 grandes sinais. 10 grandes sinais. Eu quero destacar aqui, em 2 Pedro, capítulo 3. Convido você a abrir sua Bíblia também. 2 Pedro, capítulo 3. Vamos achar aqui, 2 Pedro, capítulo 3. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Opa. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Pode ler, Jenny, para nós. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa de sua segunda vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ok, obrigado. O que diz aí? Tendo em conta de tudo, que nos últimos dias, diz aqui Pedro, virão o quê? Escarnecedores. Esse é um dos sinais, escarnecedores. Com os seus escárnios, andando segundo o quê? As suas próprias paixões. Não estão preocupados com a volta de Jesus. Estão preocupados o quê? Com comprar, com vender, com casar-se, dar-se em casamento, acumular riqueza, acumular bens, acumular tesouro aqui na terra. Mas nós sabemos que nós devemos acumular tesouro no céu, onde a traça não corrói, né? Onde a ferrugem ali não corrói e a traça não devora. Tesouros no céu. Mas, infelizmente, virão o quê? Escarnecedores. A Bíblia ela tem cerca de 2.500 passagens que falam a respeito da segunda vinda de Jesus. 2.500 menção a respeito da vinda de Jesus. Mas ainda, eu sei que as pessoas ainda têm muita dúvida. Alguns acham que a pessoa morre, vai para um lugar, vai para o outro. Mas nós sabemos só o que diz lá em Tessalonicenses, que quando Jesus vier, os que morrerem em Cristo ressuscitarão, e os vivos serão transformados, e subirão a encontrar o Senhor nos ares. Mas eu sei que alguns vão dizer assim: oh, mas há quanto tempo pregam que Jesus vai voltar? Como diz aqui Pedro. E por que Jesus não veio ainda? Queridos, quem sabe Jesus está esperando a mim, está esperando a você.
tomar a sua decisão. Quem sabe se Cristo viesse hoje, você não estaria salvo, você estaria perdido. Mas Deus, Ele é longânimo, Ele está esperando. Tem algumas pessoas ainda que estão aí perdidas, pessoas boas, pessoas bondosas, mas que estão ainda, não fazem parte do rebanho. Por isso que o Apocalipse fala assim que: vinde a mim, povo meu, sai dela, povo meu. Então ele pede que as pessoas ali saiam e venham para a verdade, que conheçam, que venham para as verdades escritas aqui na Bíblia, porque a palavra de Deus diz. Aqui diz que Jesus virá às nuvens dos céus com milhares e milhares de anjos, com grande cangor de trombetas, e reunirá seus escolhidos dos quatro ventos. Mas quantas hoje pessoas que estudam a Bíblia e acreditam que vai haver um arrebatamento secreto, ou que vai haver oportunidade depois da morte? Queridos, não haverá. E a vinda de Cristo não é secreta. Ninguém vai para o céu secretamente. Jesus vai reunir os seus escolhidos e levar para o céu, mas todos de uma vez. Então nós temos que estudar as verdades da palavra de Deus, nos inteirarmos dela, compreendermos realmente a Escritura, pedir a Deus esse discernimento, para que nós possamos estar preparados no dia da vinda de Jesus. Devemos nos preparar. Então, esses são um dos grandes sinais. São o quê? Os escarnecedores. Pessoas que vão escarnecer, que vão zombar, que não acreditam em Deus. E hoje temos muito, principalmente na liderança política, nos grandes homens que não acreditam em Deus. Infelizmente. Mas Mateus 24, também 6 e 7, fala o quê? Fala das guerras. Das guerras. Você pode dizer assim: mas sempre houve guerras. Mas fala aqui que o século XX testemunhou as duas maiores guerras da história, de 1914 a 1918, de 1939 a 1945. No total, mais de 70 milhões de pessoas morreram. Ficaram, aqui nos fala o seguinte, ficaram feridas ou desapareceram. O século XX foi o mais sangrento já registrado. Então nunca houve com a intensidade como nos últimos tempos. Aqui também no verso 7 de Mateus 24, ele fala sobre a fome. Ele fala sobre a fome. Fala: porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Guerra, fome. Os últimos 100 anos testemunharam 4 das maiores fomes de toda a história. Rússia, 1921 a 1933. China, 1928 a 1930. E aí vai, né? Estima-se que cerca de 20 milhões de pessoas morreram. Então, olha só os últimos tempos. Sinal da pestilência, que diz ali, ainda em São Mateus 24. O século passado testemunhou também uma das maiores pestilências de toda a história, que foi a da gripe espanhola. E agora nós estamos vendo o Covid. Você quer mais provas? Você quer mais sinais? Nós estamos às voltas de Jesus. São as portas. Aqui também no verso 7 fala o quê? Dos terremotos. Queridos,
Pode ser registrado aí tremores e tremores quase que diariamente, em pequenas escalas, mas nós vemos aí como realmente está acontecendo, né? Parece que o planeta está chacoalhando. E ele fala que o último século ainda testemunhou 2 dos maiores terremotos da história. Aqui também, o da China, né? Ali em 1920, 180 mil mortos. Japão, 1923, total 1,5 milhão, dos quais 200 mil morreram. O terremoto no Japão foi descrito na ocasião como a maior catástrofe desde o dilúvio. E o que mais? Se nós abrirmos a nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 3, olha a lista. Olha o que Paulo nos diz aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, tem aí, Tiago? Capítulo 3, de 1 a 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem. Olha aí. Sabe, nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos difíceis, pois os homens serão o quê? Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desafeiçoados. O que você entende por desafeiçoados? Sem afeição. Sabe, parece que o ser humano ele não se contenta mais com o que Deus criou, sendo que ele fez o homem e a mulher à sua imagem, à sua semelhança. Mas ele começa a inventar coisas no seu corpo, começa a colocar coisas, fazer coisas. E hoje nós vemos pessoas totalmente desfiguradas. Sabe, não há amor mais entre pai, filhos, irmãos, famílias inteiramente destroçadas. Nós estamos vivendo os últimos dias, tempos difíceis. E Paulo falou que isso aconteceria, que nos últimos dias subirão tempos difíceis, disse ali, Tiago leu. Então, aumentando ali, e fala o seguinte aqui, a respeito dos equipamentos mais engenhosos e caros para combater o crime, a violência, assassinato, roubo e estupro, estão aumentando em proporções alarmantes. Isso. Os governos podem restringir, mas não eliminar esses problemas. Cada vez aumenta mais. A desigualdade social. Então nós vemos hoje realmente cada vez aumenta mais. Estamos vivendo os últimos dias. Aqui nos fala aqui também sobre o temor, né? É um dos sinais que poderíamos ver em Lucas. Mas vemos pessoas hoje ficavam muito temerosas, era com a bomba nuclear. Mas hoje parece que já não é mais isso, já é a guerra química, né? Hoje já é a questão das doenças. E hoje as pessoas vivem com medo. As pessoas estão trancadas dentro de casa. Mas eu quero fazer a questão de ler esse verso
de Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Lucas 21, 25 e 26 nos diz o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Aí, se nós fôssemos ler o verso seguinte, que é o 27, fala: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. E ele diz mais, no verso 28, ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém? Queridos, está aí, dias difíceis. Eu quero que passe a pandemia, que tudo volte ao normal, queremos, todos querem, mas é bíblico? Não é. Ao contrário, diz o quê? Que as pessoas estariam o quê? Amedrontadas, apavoradas, homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. E hoje quantas pessoas estão trancadas dentro de casa? Quantas pessoas não vêm à igreja? Porque estão ali temerosas. Lógico, você tem que tomar cuidado. Lógico, você tem que seguir tudo aquilo que aí as leis de saúde realmente orienta que nós façamos. Esses cuidados devemos tomar. Querido, mas você não tem que sair para trabalhar. Você não tem que sair para ir ao banco. Você não tem que sair para pegar o metrô, para pegar o ônibus. A igreja que é o problema? É na igreja que eu vou me contaminar? Sabe, queridos, acho que é hora de nós tomarmos cuidado, sim. Devemos fazer a nossa parte, mas confiar um pouco mais em Deus. Deus está no comando. Como diz aí um grande homem aí, né? Deus acima de tudo. Deus está no comando. Vamos ter essa consciência, fazer o nosso dever, fazer a lição de casa, estudar a Bíblia, meditar na palavra de Deus e colocar nas nossas vidas nas mãos de Deus. José foi vendido como escravo. Ele podia se revoltar contra Deus, contra a sua família, contra os irmãos, mas ele não o fez. Ele continuou firme, confiando em Deus. Se tornou um escravo, depois um prisioneiro. Mas no final da conta, Deus o colocou como governador do Egito. Por quê? Porque ele continuou confiando em Deus, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, dos problemas, ele continuou confiando em Deus. E você? Você continua confiando em Deus? Você continua realmente vivendo a sua vida, espiritualmente falando, da mesma forma que você fazia antes? Ou que você já fez um dia? Só você pode responder para você mesmo. Queridos, então, essa é realmente, só mais um sinal aí, realmente o medo, como diz aqui em Lucas capítulo 21, 25 e 26. Também nos fala o quê? Sinal dos dias de Noé. Mateus 24 ainda, no verso 37 a 39, fala o quê? Que assim como foi nos dias de Noé, será o dia da vinda do Filho do Homem.
Fala nos dias de Noé, o avanço e grande conhecimento da civilização foram ofuscados pela violência desenfreada e pela escandalosa imoralidade. O mesmo ocorre hoje. O avanço do escândalo, da corrupção. O que as pessoas querem? O que as pessoas querem fazer? O que as pessoas querem ensinar nas escolas? Na verdade, querem acabar com a família, que é a célula máter da sociedade, que é a célula máter da igreja. Então, queridos, esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. É o que aconteceria. Diz que assim como foi nos dias de Noé, que Deus teve que intervir, destruir a humanidade naquela época, porque estava tão corrompida, e só salvou Noé, sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras. 8 pessoas. E hoje? Está diferente? Sabe que o mundo está diferente hoje? Não, né? Normal, vale tudo e fora. Não vou ficar nem enumerando pecados, coisas que acontecem que vocês sabem tanto quanto eu, ou até mais que eu. O que acontece aí fora. O que acontece com as pessoas que não têm Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, essa é a situação. É o sinais da volta de Cristo. Mas tem um grande sinal. Tem um último sinal. Que é São Mateus 24:14. Onde nos diz o seguinte. Que esse evangelho do reino será pregado o quê? A todo mundo. Para testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Por que o evangelho tem que ser pregado para todo mundo? A todas as nações? Ah, querido, quando Jesus voltar, você não vai poder dizer, eu não sabia. Em algum momento, você ouviu falar da volta de Jesus. Em algum momento, você ouviu essas verdades. Mas, você não se atentou a elas. Você não colocou no seu coração. E decidiu se perder. Apesar dos apelos que o Espírito Santo fez ao seu coração. Mas você não poderá dizer, eu não sabia. Sabe? Então, por isso que o Evangelho tem que ser pregado a todo mundo, a toda pessoa, a toda a nação. Mas o Apocalipse diz que viu um anjo voando no meio do céu, tendo o Evangelho eterno a ser pregado a toda tribo, língua, povo e nação. E hoje nós sabemos realmente que está sendo pregado com uma grande rapidez. Hoje se prega o Evangelho através da internet, se prega o Evangelho através da televisão, se prega pessoalmente, de muitas formas. De muitas formas. E hoje realmente o Evangelho está sendo pregado de uma forma impressionante. A velocidade com que são pregados o Evangelho hoje. No mundo todo. No mundo todo. Então, queridos, esse é o último sinal, que é o Evangelho ser pregado. Pra você ter uma ideia, o único homem pode atingir uma audiência de dezenas e mesmo centenas de milhões de pessoas. Hoje o Evangelho é pregado numa escala mundial. Fala que durante os últimos anos, por meio da página impressa, da internet, rádio e televisão, a pregação do Evangelho em escala mundial se tornou uma possibilidade real. Possibilidade real. Primeiro podemos dizer, mas como que o Evangelho vai ser pregado dessa forma? Hoje é uma possibilidade real. Por todos os meios. Por todos os meios. A Bíblia, ela está traduzida em mais de 1.300 línguas. E é distribuída a uma média de 100 milhões de cópias por ano. É o livro mais vendido. É a Bíblia Sagrada. E a Bíblia é a maior enciclopédia que existe. A Bíblia contém 66 livros. A maior enciclopédia.
Queridos, então, aqui fala o seguinte, Lucas 21, 28, 32. Então, quando, vê dessas coisas, quando confrontadas com a impressiva relação de sinais, algumas pessoas argumentam, mas crimes, guerra, terremoto e pestilência sempre ocorreram. A pessoa pode argumentar isso. Não há nada de anormal nisso. Portanto, como tratá-las como sinais? Além do mais, pessoas sinceras no passado esperaram a volta do Senhor em seus dias e foram desapontadas. Elas interpretaram mal os sinais. Não poderíamos estar cometendo o mesmo equívoco? Sabe, as pessoas poderiam dizer isso? Sabe, queridos, aqueles que levantam essa objeção deixam de considerar uma diferença muitíssimo significante entre a nossa geração e a geração passada. Hoje, pela primeira vez, desde que Jesus ascendeu ao céu, todos os principais sinais preditos para o tempo do fim estão sincronizados. Ou um ou mais desses sinais podem ter ocorrido nas gerações passadas, mas nunca todos eles ocorreram simultaneamente, como vemos hoje. É incrível da maneira como está acontecendo hoje. Sabe, Jesus nunca pediu que crescemos na proximidade de sua vinda. Jesus nunca pediu. Com base apenas em sinal. Nunca foi esse pedido de Jesus. Um floco de neve não provoca uma avalanche. Mas quando todos os sinais rapidamente se multiplicam, dando assim seu testemunho acumulado, transformam-se em uma avalanche de irresistível poder. E hoje é isso que está acontecendo, simultaneamente. Todos os sinais estão acontecendo. Portanto, inequivocamente, esses sinais da vinda de Cristo não deixam margem para que pessoas inteligentes deixem de reconhecê-los. Se você for uma pessoa inteligente, você vai reconhecer esses sinais. São tão claros como se Deus estivesse falando por intermédio dos trovões ou se estivessem escrevendo em letras gigantescas no céu. Sinais muito claros, inequívocos. Por que você imagina que Deus nos deu a oportunidade de ouvir essas maravilhosas boas novas que estamos ouvindo hoje? Por quê? Para que pudéssemos discernir os sinais dos tempos e estar prontos para receber Jesus com avidez e alegria. Quero ler com vocês a última passagem dessa noite. Lucas capítulo 21, verso 28. Lucas 21, verso 28. Quer ler para nós, Lucas? 21, 28? Está com o microfone aí? É uma linda passagem. Uma linda passagem bíblica. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém? Amém. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, disse Jesus, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Queridos, não fique triste, não fique aí cabisbaixo.
Não fique aí temeroso, mas levanta a sua cabeça, olha para cima, e assim, meu Jesus está voltando. E logo, logo, muito, muito em breve, vamos poder olhar para o céu e dizer, eis o nosso Deus, a qual esperávamos e aguardávamos, e Ele nos salvará. Amém? Que glorioso dia será esse. Que Deus me abençoe, e que Deus te abençoe, e que nesse dia possamos estar em pé, e dizendo, esse é o nosso Deus que eu esperava e aguardava, e Ele nos salvará. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, Deus eterno, Criador e mantenedor, e Redentor, louvado seja o Teu nome, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor não nos deixou na escuridão. O Senhor nos deixou essa luz, essa lâmpada que é a Tua palavra, que ilumina os nossos passos, e com ela em nossas mãos, nós podemos caminhar com passos firmes e seguros. Certo que não vamos tropeçar, certo que nós vamos chegar ao nosso foco, ao nosso alvo, que é as mansões celestiais. Pai, louvado seja o Teu nome, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor tem nos dado, da maneira como o Senhor tem nos conduzido, nos trazido até aqui. Como diz aquela grande escritora Ellen White, nada temos a temer o futuro, a menos que nos esqueçamos do que Deus já fez no passado. Pai, como o Senhor cuidou, como o Senhor nos trouxe aqui como um poderoso e seguro até aqui, Senhor. E eu sei que da mesma forma o Senhor vai conduzir. Por isso, Pai, nós estamos aqui, confiantes. E aqui, na Tua misericórdia, no Teu amor, na Tua graça, realmente que o Senhor tem por cada um dos Seus filhos. Pai, confiamos plenamente em Ti, somos totalmente dependentes de Teu, Senhor. Por isso, Pai, nos tome a cada dia nas Suas mãos e faça de nós verdadeiros instrumentos Seus. Ilumina-nos, capacita-nos, cura, Pai, se for a Tua vontade dos Teus filhos. Eu sei que várias pessoas estão aqui conosco, que têm entes queridos aqui doentes, Pai, e que necessitam do Teu toque restaurador, do Teu toque curador, Pai. E por isso, Pai, te pedimos que o Senhor toque a cada um, Pai. Cure, se for da Tua vontade. Salve-os, Pai, porque são Teus filhos que confiam em Ti, que esperam em Ti, por essa cura, por esse momento, por esse milagre na sua vida, Pai. E por isso, Pai, nós colocamos a vida de cada um dos Seus filhos nas Tuas mãos. Cuide de cada um. Os abençoe. Abençoe a Tua igreja. Abençoe os Teus filhos em toda a face da terra. Que o Evangelho seja pregado o mais rápido possível e que o Senhor possa voltar às nuvens dos céus. E que em breve, muito breve, possamos estar contigo nos céus. Pai, te pedimos de coração e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma boa noite a todos, um bom restante de semana e que Deus os abençoe.